Então eu vou falar sobre alguns temas, eu vou ler aqui que eu anotei. No geral, é violência, né? Violência de vários tipos. Tem o aborto, tem o estupro, tem a pedofilia, assuntos polêmicos que eu vou falar, religião, né? Educação sexual, dentre outras questões. E já que a gente tá falando sobre pedofilia, né? Aborto, enfim, vai ter uma pessoa também falando, que foi violentada, né? Na infância, falando sobre, dando dicas, né? Sobre como prevenir, o alerta para os pais, né? Nesse sentido. Olá, eu sou Lívia Rocha. Então, antes de começar o assunto, né? Eu já aviso que esse vídeo vai ser grande. Se você está no Instagram, ele não vai ser postado todo, ele vai ser postado uma parte e eu vou deixar o link na minha bio para você olhar o vídeo todo lá no meu canal do YouTube. Se você está no YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e compartilhe o vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações e que as pessoas consigam evitar, né, essas situações na vida das crianças. A Ivete Sangalo, essa semana, ela colocou um post sobre como proteger as crianças de abusos sexuais. Antes de falar sobre esse post, né, eu vou trazer aqui o depoimento. Essa pessoa não é uma convidada, ou pode ser uma convidada. Eu convido a minha criança para trazer esse depoimento aqui hoje. Durante alguns anos, essa criança foi abusada por pessoas conhecidas dela. E é importante falar aqui que os abusos na infância não acontecem geralmente por pessoas desconhecidas. Porque vamos pensar aqui junto. Uma criança, os pais, né? Antes de falar da criança, se preocupam com o desconhecido. Mas nesse caso específico, o desconhecido não é o problema. Porque sejamos críticos. A criança, ela tem uma inocência, né? Toda criança é inocente, em todos os sentidos, principalmente no sentido sexual, né? E levando em consideração essa questão, o desconhecido não é o problema, porque a criança, ela não vai se deixar levar por lábias, falas de pessoas que ela não conhece. Diferentemente de um tio, um amigo, um irmão, às vezes até o próprio pai, que ela conhece, que ela tem confiança e que ela jamais, em hipótese alguma, acha que vai fazer algum mal a ela. Pelo contrário, ela acha que aquilo ali é normal, porque ela não sabe o que é aquilo. De 100% de pessoas que eu conheço, 1% sabe desses abusos. Eu não quero entrar aqui em detalhes para não ficar chocando assim as pessoas, não é essa a intenção. Mas quando a gente está no lugar de fala, a gente fala das coisas com propriedade. E tem determinadas coisas na vida que nós não gostaríamos de falar com propriedade. E essa é uma delas. Eu não vou entrar em muitos detalhes porque de 100% de pessoas que eu conheço, 1% sabe desses abusos
Eu não quero entrar aqui em detalhes para não ficar chocando assim as pessoas, não é essa a intenção, mas quando a gente está no lugar de fala, a gente fala das coisas com propriedade. E tem determinadas coisas na vida que nós não gostaríamos de falar com propriedade. E essa é uma delas, né? Então, na fala da ONU, por exemplo, toda criança abusada guarda uma memória. Quem me conhece sabe que eu morava com a minha avó, né? Na época desses ocorridos. Por exemplo, a minha avó não sabe disso e eu gostaria muito que ela continuasse sem saber. Esses abusos duraram algum tempo durante a minha infância e eu não falei sobre eles com ninguém durante a minha infância. Por medo, por achar que era normal, por não ter conhecimento, por achar que era uma pessoa de confiança e que aquilo ali não era um mal. E durante a minha vida, né, eu fiz terapia durante alguns anos e eu falava desses abusos na terapia, mas eu nunca tinha contado para os meus pais, né? E a partir do momento que eu tive conhecimento, né, que a gente se toca, a gente sabe da gravidade do que é, mas a gente tem que entender para compreender, né? A gente tem que entender o que aconteceu para a gente compreender, tomar posse daquilo e se curar, né? Que é o que está acontecendo na minha vida. A minha forma de falar sobre isso com os meus pais, eu já era jovem, né? Eu já tinha uns 20 anos quando eu fui falar sobre esses abusos com os meus pais. E foi quando a psicóloga falou pra mim, e se isso acontecesse com a sua irmã? Então, a partir daquele momento, a minha criança se compadeceu da criança que era minha irmã e decidiu dar voz àquele tormento que ela tinha. Eu contei primeiro pro meu pai, depois eu contei pra minha mãe. Na época, eu morava com o meu pai, né? Então aquilo pra ele foi atormentador. Acho que eu não falei antes, igual eu falei, por medo, por não entender, por medo de ser julgada, enfim, por N fatores. E que eu vou abordar alguns deles já já. Além, né, da questão do medo, de julgamento, entre outras coisas, como eu falei, né? Os abusadores são pessoas que a gente conhece. E de uma certa forma, uma das pessoas, né, em específico, é uma pessoa que sempre foi muito próxima da minha família, que sempre esteve de prontidão, prestativo a ajudar, principalmente os meus avós, né? Já que aconteceu na época que eu morava com eles. E então eu tenho, né, ainda um sentimento de gratidão por essa pessoa, por ele ajudar pessoas que eu amo e que eu tenho consideração e que me amam grandemente como os meus avós. Meu avô me amou e a minha avó me ama ainda. E vai me amar por muito tempo ainda, se Deus quiser. Então, por esse motivo, eu não
falei, né? Mas hoje, entendendo o que se passou comigo, ultimamente eu tenho feito muitas postagens com relação ao autoconhecimento, crescimento, etc. Gratidão. E essa situação me trouxe até onde eu estou, me fez ter conhecimento e estar num lugar de fala difícil, mas importante e que é de grande valia porque eu posso ajudar outras pessoas, né? Que é o que eu sempre busco. E outra coisa é a gratidão, né? Eu sou grata por tudo que me trouxe até aqui. Inclusive, tá falando aqui, dando esse depoimento hoje aqui pra vocês. Com relação à postagem da Ivete, tem alguns temas, alguns pontos que ela fala que são cruciais, né, nessa postagem. O primeiro é o ensino sobre as partes íntimas. Às vezes, os pais não sabem como falar sobre o que é as partes íntimas para uma criança, ou não sabe como abordar. Mas é muito importante a criança saber o que é a parte íntima, para que ela serve, que não é só para fazer xixi, que não é normal as pessoas tocarem de determinadas formas as suas partes íntimas, que não é normal a criança também tocar nas partes íntimas de outras pessoas, né? Então tem que haver um entendimento do que é as partes íntimas e o que é o limite, tanto para a criança quanto para o outro, né? Da criança, do outro com a criança e da criança com o outro. Acho que deu para entender. É importante também a criança ser ensinada a dizer não para determinadas coisas, né? Que determinadas coisas não são normais, inclusive com o pai, né? Porque, por exemplo, falando das partes íntimas, a gente toca as partes íntimas no banho para lavar, né? Só que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, porque se eu virar para a criança e falar assim, olha, o seu pai ele só pode tocar nas suas partes íntimas no banho. Aí o pai vai tomar banho todos os dias com a criança e durante o banho ele vai e abusa aquela criança durante o banho. Não é normal. Então a gente tem que saber como que fala também, né? Os limites do corpo da criança que vai de encontro a essas questões que eu tô falando. Dizer não, né? Por exemplo, às vezes as pessoas, os pedófilos, né, enfim, eles usam moedas de troca. Ah, você faz isso aqui que eu te dou aquilo ali. Ou você faz assim que eu vou fazer assado. Ou você vê aquilo ali e eu quero que você faça aquilo ali e eu te dou um doce, né? Mostrar um vídeo pornô, gráfico para criança e querer que ela faça da mesma forma com ele. Existem várias formas. Eu não estou aqui citando o que aconteceu comigo, porque não é relevante. Outra questão que na postagem, né, da Ivete Sangalo, ela fala da atenção aos sinais, né, que a criança vai dar. Se o adulto não estiver prestando atenção na criança, ele não vai perceber, né? Então, por exemplo, exemplos de sinais aqui, agressividade, querer se proteger, como por exemplo, trancar a porta, não querer dormir com a porta aberta. Outra coisa o último tópico que ela aborda, né, nessa postagem, é acreditar na criança. Porque apesar dos pesares, né, você, igual eu falei, é uma pessoa que vai abusar da criança que ela conhece. Né? Uma pessoa que a criança conhece. E aí, essa pessoa pode ser seu amigo, pode ser seu esposo, no caso se você for mãe, né? Pode ser o seu filho.
E aí a criança vira e fala assim: olha, mãe, o tio fulano, ou o amigo cicrano, ou o meu irmão, ou o meu pai estava fazendo isso comigo. E aí você, na sua reles inocência, com seus olhinhos vendados, você vira e fala assim, ou pensa, né? Nossa, fulano jamais seria capaz de fazer isso. A gente nunca sabe do que as pessoas são capazes de fazer quando não existe ninguém olhando. Só você mesmo é capaz de saber o que você é capaz quando as pessoas não estão olhando. E quando a gente fala de crimes, no caso só você e a vítima, né? É capaz de saber disso. Então não importa se é pai, se é irmão, se é tio, se é primo, se é amigo, se é conhecido, se é a mãe, se é o pai. Não importa quem seja. Se existe uma voz clamando e pedindo por ajuda, não é à toa, né? A criança, como eu falei no início, ela tem uma inocência. Não duvide dessa inocência da criança. Se ela tá falando que aquilo que aconteceu aquilo é porque aquilo tá incomodando ela de alguma forma. De muitas, na verdade. Durante muitos anos isso me sufocou de determinadas maneiras, né? De várias maneiras. E que hoje eu entendo e compreendo e tenho a minha cura, né, com relação a isso. Consigo falar sobre, antes eu não conseguia, né? Então, se existe um indício, mínimo que seja, e por algum momento passe na sua cabeça que aquilo seja uma invenção, o que não vai ser, porque a criança não inventa as coisas, ela pode aumentar, mas inventar esse tipo de coisa é muitíssimo pouco provável. Vá atrás, né? Busque, investigue, observe. Em todos os momentos. Não é porque é conhecido que a criança está segura. Então a gente tem que tomar cuidado com relação a isso. Se você conhece ou sabe de alguém, né, alguma criança que esteja sendo abusada, é só discar 100. A ligação é anônima e funciona 24 horas por dia. Essas questões que eu falei do conhecimento do corpo, né, da criança, o que é genitália, para que serve, isso nada mais é do que educação sexual, né? Então, quando eu falo de educação sexual para criança, quando as pessoas falam de uma forma geral de educação sexual para criança, é justamente para a criança entender o corpo dela e como o corpo dela funciona, para que serve as coisas. Se eu tivesse tido esse conhecimento, talvez eu não tivesse sido uma vítima. Talvez hoje eu não estaria nessa posição de fala que eu me encontro. E com relação à denúncia, o estímulo é falar. Claro que cada um tem as suas limitações. Eu tive as minhas, igual eu expliquei. Tenho gratidão por essa pessoa, porque é uma pessoa que ajudou e ajuda a minha família. Então, por isso que eu não falei antes. Eu quero pedir aqui também, encarecidamente, às pessoas que me conhecem e que conhecem a minha avó, que é uma senhora de quase 90 anos e que não sabe desse ocorrido. Eu gostaria que continuasse dessa forma, pela idade e pela preocupação que ela tem comigo e eu com ela. Eu espero que esse depoimento e essa aulinha, né, que eu dei no início possam contribuir para que a gente consiga evitar cada vez mais
que as crianças sejam abusadas, que esse tipo de coisa aconteça. Curte esse vídeo, compartilha com as pessoas para divulgar as coisas da forma como elas acontecem e que as pessoas consigam compreender a posição de vítima. E questão de culpados, não existem culpados, né? Às vezes as pessoas julgam determinadas coisas que não há julgamentos. O único culpado é a pessoa que pratica atos que não se devem praticar, né? E, como eu falei da lei dos homens e de Deus, né? Essa pessoa pode não ter sido punida pela lei dos homens, mas com certeza ela vai ser punida pela lei divina. Então aqui eu não quero entrar em conflito com relação a nada do que eu falei. Esse vídeo é com o intuito única e exclusivamente de divulgar e ajudar as pessoas na prevenção de situações como essas. Não importa quem foi, não importa o que aconteceu, tá no passado, né? A vida é de agora pra frente. E é isso. Espero que você tenha gostado. Se inscreve no canal se você estiver aqui no YouTube. Se você estiver no YouTube, se você estiver no YouTube ou no Instagram, me siga no Instagram, é @liviasr87. Beijos e até a próxima!